Um Deus que se envolve na providência, não se envolveu na criação, não faz nenhum sentido. Então não tem chance nenhuma de nós crermos na Bíblia e enamorarmos ou aceitarmos a plausibilidade do evolucionismo. São coisas distintas completamente. Muito bem. Daniel. O pessoal costuma se atentar muito para a origem das espécies, né, do Darwin, mas ele esquece que tem um livro chamado A Descendência do Homem, né? No primeiro livro, Darwin ele vai mais ali tateando, né, porque ele tinha medo da repercussão que ia gerar o livro, demorou a lançar demais e tal. Mas na Descendência do Homem ele fala, não foi Deus que criou o homem não é nada especial, não tem nada demais no homem, ele é apenas mais uma coisa. Aí eu pergunto, esse cidadão pode ser chamado de amigo de Deus? Equivalente a Abraão? Ele é um amigo de Deus que andava com Deus, conversava com Deus. Será que ele está naquele mesmo patamar em que Jesus fala, não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que acontece dentro da casa do seu senhor, e eu estou falando para você como é que é a casa do meu pai, então é bem complicado. Eu acho que é um reconhecimento de preguiça, o cara falar que Darwin é amigo de Deus e teoria da evolução e a doutrina bíblica são consoantes, né? Elas caminham juntas. É preguiça de estudar. É muito mais fácil o cara falar, ok, os cientistas estão falando que tem prova da teoria, e para eu não abandonar a Deus, vamos achar um meio termo aí, vamos fingir que somos amigos, né? Isso é um processo muito triste que aconteceu na academia. Eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal diz que o cristianismo é anti-acadêmico, né? Mas o cristianismo é que inventou as academias. Poxa, ele pode ter, algum setor pode ter virado anti-acadêmico, mas você pensa em Universidade de Paris, Universidade de Oxford, Cambridge, né? A própria Renascença Carolíngia ali, com Carlos Magno, onde surgem as primeiras escolas. É um argumento que só engana bobo, né? Porque se você conhece um pouco da história das universidades, sabe que as universidades eram centros de treinamento de líderes cristãos. Principalmente se você pensar nas Ivy League lá, a maioria delas nos Estados Unidos, se você pensar em Princeton, Harvard, Yale, todas eram faculdades de treinamento pastoral, né? Até hoje tem curso de teologia lá, não te garanto a qualidade do curso que você vai ter lá, né? O professor Dale Martin da Universidade de Yale começa um curso de teoria e cultura, contexto histórico do Novo Testamento em Yale, falando que a gente está estudando cristianismo, não sei porquê, porque o cristianismo não tem impacto nenhum, né? Não é nada demais para a cultura. Então chegou nesse nível, mas não foi assim que começou como treinamento de líderes cristãos. Agora, ao contrário disso, a gente pode dizer que daqui a pouco a gente fala do que eu chamo de carinhosamente Carlinhos Marcos, né? Meu colega, estou sempre visitando ele, conversando com ele nas obras dele, né? Mas Darwin, na verdade, ele foi um grande inimigo da causa do evangelho, né? Acabou não sendo ele a face dessa briga, porque ele não tinha uma retórica muito avantajada, não era um bom debatedor, então ele delegou para o Thomas Huxley fazer isso, né? Que ficou com o apelido de Bulldog de Darwin, mas encontrou um cara nojento também, que era o Samuel Wilberforce, né? Que era o Soapy Sam, que era um cara tão difícil de você convencer que o apelido dele era o escorregadio ou ensaboado, né? Então, foi nessa hora que Thomas Huxley teve que inventar a ideia do agnosticismo, né? O cara falou, você é tão religioso quanto eu, só que eu tenho mais fundamento na minha fé do que você, porque eu tenho a fé de que Deus existe, mas não consigo provar cientificamente num laboratório aqui para você agora. E você tem uma outra fé, que é de que Deus não existe, mas você também não pode provar. Mas quando eu olho o universo, eu vejo muito mais evidência que ele existe do que ele não existe. Então, abraçou o Thomas Huxley e falou, seja bem-vindo ao maravilhoso mundo da religião. Aí ele falou, sai fora, é ruim. Não sou religioso, é religioso. Ateísmo é confissão de fé. Então ele falou, não sou ateu, mas sou agnóstico. Somebody love, né? Não, esse assunto não me interessa, eu sou leigo. Ok. Então, dali, Darwin, o que ele faz? Ele abre as portas lá do caos, né? Essa porta já tinha sido aberta antes por Feuerbach, né? O Ludwig Feuerbach foi o primeiro filósofo oficialmente ateu, né? Muito reverenciado por Marx. Marx fez as teses sobre Feuerbach. Mas em Darwin eles encontram a justificativa pseudocientífica para tocar esse projeto. E é claro que esse projeto, se você pensa na Alemanha, né, a Alemanha ela chega atrasada no imperialismo, né? Portugal, Espanha, os outros países já tinham dominado o mundo, a Alemanha falou, olha, agora eu virei um Estado nacional também. Né? A gente acha que a Alemanha é um país antigo, mas é um país recente.
E a Alemanha falou, eu quero um pedaço do mundo para mim também. Aí o pessoal falou, chegou atrasado, agora já pegamos tudo. Aí eles começam lá com o Bismarck, aquela ideia de somos fortes, somos poderosos, nossa origem é grega. Aí vem Nietzsche falando da vontade de potência, do acima do bem e do mal e tal. Isso está totalmente em consonância com o que Darwin está falando. E a gente sabe que essa conversa, como o reverendo muito bem falou, essa conversa de o homem, enquanto Deus existia, ele era feito menor do que Deus, ele era limitado, Deus tinha um padrão moral que o homem tinha que seguir. Agora Deus não existe mais, então o homem é uma ponte para um além-homem, né? Que é o Übermensch, que é a gente chama de super-homem. Super-homem é mais DC Comics, né? História em quadrinho. Ali o que Nietzsche está falando é que ele está falando do além-homem, é o homem que não tem limite. Aquilo que Dostoiévski já tinha visto no Crime e Castigo, percebendo ali na história de Raskolnikov, que se o homem entra numa que eu estou acima dos outros e não tem limite moral, então tudo é permitido, né? Se Deus não existisse, tudo seria permitido, como o próprio Dostoiévski escreve. Então, Darwin ajuda a essas tiranias contemporâneas de surgirem. Tirania é essa que, se você for olhar um pouco, começa até em Descartes, né? Porque quando Descartes entra numa história de conhecimento começa com a dúvida, que eu acho um princípio de análise um negócio meio somebody love também, né? Como é que você vai começar o conhecimento com base na dúvida? Ok. Mas ele parte, a única coisa que eu tenho certeza é que eu existo. Eu não sei se o outro existe. Aí ele entra naquela teoria do solipsismo, que é só eu existo, o resto deve ser ilusão. E se o outro é ilusão, se eu der um tiro nele, um chute na cara, jogar numa vala, empurrar penhasco abaixo, então não tem problema, não tem nem certeza se ele existe, e aí ele precisa arrumar uma gambiarra, uma maracutaia lá da moralidade provisória, que é, eu não sei se o outro existe, mas eu vou fingir que existe só para eu não sair matando todo mundo, se eu tiver errado pode sobrar para mim depois, né? Então isso começa em Descartes, vai indo até Feuerbach, de Deus não existe, chega em Darwin, os caras falam, meu irmão, então agora Deus não existe, tudo é permitido. Aí você tem essas tiranias contemporâneas que você tem até hoje. Querem duas dicas legais de literatura para você entender como é que o trabalho de Darwin, tirando Deus de cena e depois a filosofia contemporânea tirando a verdade de cena, principalmente a ideia de verdade objetiva, como é que isso sempre vai dar errado? Mapas do Significado, de Jordan Peterson, ou algo um pouquinho mais requintado, Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Você vai entender como Darwin não era amigo de Deus, não. Muito bem.